Então, olha só, pessoal, eu queria primeiramente agradecer de novo a Maia pelo convite, né, pela oportunidade da gente conversar um pouco sobre temas na área de alimentação e nutrição. E o convite dessa vez, sobre o tema, foi relacionado ao jejum intermitente. Quando eu comecei a elaborar essa aula, eu resolvi também, junto desse tema, falar um pouquinho sobre restrição calórica, porque quando a gente fala de um, invariavelmente, a gente não pode deixar de falar do outro, tá? Esse tema de restrição calórica também está sendo muito comentado hoje dentro da área de alimentação e nutrição. Antes da gente começar propriamente a falar sobre o tema, eu vou esclarecer alguns conceitos. Deixa eu ver aqui agora passar. Pronto. Ao final da apresentação, a gente tenta tirar umas dúvidas, fazer um debate, tá certo? Então, o que que a gente chama de jejum intermitente, tá? Então, o jejum intermitente é um momento onde o indivíduo passa um tempo sem se alimentar e volta a se alimentar com uma quantidade de calorias igual ou acima da recomendada. Um outro conceito que a gente tem dentro da literatura é que o jejum, no período de jejum, não há necessidade de se reduzir o consumo calórico do indivíduo, apenas se altera a frequência com que as refeições acontecem. Ou seja, eu vou passar um tempo sem me alimentar e depois não há necessidade, por exemplo, de eu reduzir a quantidade de calorias. Eu volto a comer tudo de novo, normal, sem aquela preocupação com a necessidade, com a ingestão calórica total. Um outro conceito que a gente encontrou na literatura é que o jejum intermitente seria um período alternado de privação alimentar com períodos de realimentação à vontade. Geralmente, os períodos de restrição alimentar variam entre 12 a 24 horas, tá? Então, o jejum intermitente é uma prática onde você fica sem se alimentar durante um período e o indivíduo volta a se alimentar normalmente com a ingestão calórica habitual dele, tá? Um outro conceito, se vocês quiserem anotar aí para ficar fácil, depois a gente discutir, é restrição calórica contínua. Então, olha só, jejum, você fica um tempo sem se alimentar e depois volta a se alimentar normalmente, sem nenhuma preocupação com a quantidade de calorias que você ingere habitualmente. Na restrição calórica contínua, você não faz jejum, tá certo? Eu vou pedir só para alguém desligar o microfone aí, alguém está com o microfone ligado, tá? Na restrição calórica contínua, você não faz jejum. Você apenas come menos do que o que é necessário para o seu peso, sua altura, sua idade, gênero. Então, o indivíduo faz restrição calórica contínua, ele se alimenta de todas as refeições. Entretanto, o total de calorias ingeridos diariamente é abaixo do que é recomendado, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, se normalmente, por exemplo, uma pessoa precisa de 2.000 quilocalorias ao dia, na restrição calórica contínua, ela se alimenta com todas as refeições, não pula refeições, não faz jejum, mas ela vai ingerir uma quantidade, come menos, pronto. Se ela precisava de 2.000, ela vai ingerir 1.500, por exemplo. A restrição calórica intermitente é o quê? É aquele indivíduo que passa um tempo sem se alimentar e quando volta a se alimentar, ele ingere uma quantidade de calorias menor do que a recomendada. Então, vamos lá. Jejum intermitente. Eu passo um tempo sem me alimentar, sem se alimentar, e depois eu volto a comer à vontade, livremente, sem a preocupação com a ingestão calórica. Restrição calórica contínua, eu não faço jejum. Eu apenas como menos do que é recomendado. E na restrição calórica intermitente,
eu passo um tempo sem se alimentar e depois eu volto a comer, mas eu como uma quantidade de calorias menor do que o que é recomendado, tá? Eu vou tentar colocar o chat aqui, porque se alguém tiver alguma dúvida, no final da apresentação a gente discute, tá certo? Então, esses três conceitos é bom que a gente tenha em mente. O jejum intermitente eu não como, passo um período sem se alimentar, e depois eu volto a me alimentar normalmente, sem uma preocupação com a quantidade de calorias que eu vou ingerir. Na restrição calórica contínua, eu como sempre, eu não faço jejum, mas eu ingiro uma quantidade de calorias abaixo do que é recomendado. E na restrição calórica intermitente, eu faço um período de jejum e depois eu volto a se alimentar com a quantidade de calorias abaixo do que é recomendado. O que que é importante? Ai, como é que faz para voltar aqui? Peraí, gente. Pronto. Aí tem uma pergunta que é interessante, que eu acho que todo mundo deve se fazer quando a gente fala de jejum, né? O que que acontece com o corpo da gente quando a gente fica um tempo sem comer, né? Vamos lá. Quando você faz uma dieta normocalórica, normoglicídica, com atividade física, traduzindo, quando você ingere uma quantidade de calorias adequada para o que você precisa, com a quantidade de carboidratos adequada ao que você precisa e faz atividade física, você usa a glicose como principal fonte de energia. A glicose está presente no pão, na massa, nos cereais, nos biscoitos, nos bolos. Ponto. Quando você faz uma dieta hipocalórica, normoglicídica com atividade física, traduzindo, quando você ingere menos do que é recomendado, mantém a ingestão habitual normal de carboidratos e faz atividade física, você também vai usar a glicose, só que agora, como você está fazendo uma dieta hipocalórica, a tendência é você também usar a gordura presente no tecido adiposo, tá? E com isso você perder peso. Deixa eu tentar botar aqui o chat para ver todo mundo. Beleza. Pronto. Então, a tendência de um indivíduo que faz uma dieta hipocalórica, normoglicídica com atividade física, é que ele usa a glicose e que, com o passar do tempo, ele vai começar a queimar a gordura presente no tecido adiposo. Quando você faz jejum, você começa a usar a glicose disponível, principalmente no fígado e na musculatura. Só que essa glicose presente aí no fígado e na musculatura, ela não é uma quantidade muito grande. No máximo, a gente tem estoques de glicose para 6 horas. Então, o que que acontece? Quando você passa 6 horas sem se alimentar, a tendência é de você procurar energia no tecido adiposo, tá? Por isso que o jejum emagrece. Quando você faz um jejum muito, muito, muito longo, a coisa já não é tão, a coisa já é mais séria. Você vai começar a usar a glicose disponível, a glicose presente no fígado e no músculo, que normalmente não dura muito tempo, como eu falei, 6 horas, passa a queimar gordura, passa a queimar proteína, usar proteína como combustível energético, e isso não é bom, e você pode morrer. É o caso, por exemplo, eu não sei se vocês viram um caso de duas crianças que ficaram perdidas na floresta amazônica, em uma região da Amazônia. E quando elas foram encontradas, elas estavam extremamente desnutridas, né? Então, quando a gente passa um período sem se alimentar muito longo, isso pode levar o indivíduo a morrer, porque a gente vai usar um combustível energético que não deve ser utilizado, que é a proteína muscular, tá? Mas no jejum proposto pelo jejum intermitente, o principal combustível energético vai ser a gordura, por isso que a pessoa tende a emagrecer, tá? Então, o jejum intermitente, como uma prática
para tratamento da obesidade tem mostrado alguns efeitos positivos. Por exemplo, perder peso, a pessoa perde peso, há uma redução na perda de peso. Redução da pressão arterial, muito provavelmente relacionado com a perda de peso. Redução de alguns indicadores que influenciam, estão relacionados com o aparecimento de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, redução do colesterol, redução do LDL, que é o colesterol ruim. Então, nos estudos que mostram o jejum intermitente em animais obesos e indivíduos com sobrepeso e obesidade, esses marcadores têm sido observados. Melhora da sensibilidade à ação da insulina, aumento do tempo de sobrevida, e aí eu deixo uma observação bem grande, tá? Quando você faz o jejum e retorna se alimentando com a redução de calorias. Quando eu falo assim, aumento de sobrevida, principalmente para aquele indivíduo que come menos quando retorna do jejum. Ou, melhor ainda, para aquele indivíduo que come menos do que o recomendado, tá? E não faz jejum. Vocês vão entender mais à frente. O jejum intermitente teria algum efeito cardioprotetor, principalmente pela redução dos marcadores, redução do colesterol, redução do LDL colesterol, maior utilização de lipídios como combustível energético. Então, tudo isso que eu acabei de falar aqui resulta de um efeito metabólico adaptativo a gente à falta do alimento. Na ausência do alimento, o corpo vai ter que usar principalmente reserva de energia estocada no tecido adiposo. Se eu não ingiro refeições, a tendência é de eu também não ter um aumento do colesterol, um aumento do LDL colesterol, a redução da insulina, tá? E melhora da ação da insulina. Então, esses efeitos, eles têm sido observados com a prática do jejum intermitente, principalmente em indivíduos muçulmanos, durante o período da quaresma, em pessoas que passaram por estudos que envolviam o período da quaresma, e animais que foram submetidos ao jejum. Agora é importante a gente colocar uma coisa, tá? O jejum intermitente para o tratamento da obesidade, ele tem um efeito na perda de peso a curto prazo. Imagine aqui, todo mundo que está me assistindo, né? Seguir com essa técnica durante um período muito longo, primeiro, não é vantajoso do ponto de vista adaptativo. Segundo, muitas das pessoas não conseguem se adaptar também a esses períodos muito longos de jejum durante muito tempo. Então, por exemplo, se você quiser reduzir o peso de maneira rápida, a curto prazo, o jejum intermitente faz isso, como uma série de outras dietas restritivas. Mas manter isso a longo prazo, a maior parte dos trabalhos vê que não tem apresentado vantagens. Em muitos trabalhos científicos, o que a gente observa é que não há diferença quando, em relação ao aparelho cardiovascular, a melhora da pressão arterial, os níveis de colesterol e a redução e manutenção do peso, se comparados com a dieta hipocalórica. Olha, vou colocar uma observação aqui. Vocês vão ver que toda hora eu vou e volto. Isso não é uma coisa boa, já de antemão, tá? Então, o jejum intermitente mostra efeitos positivos. Aí agora eu vou voltar. Entretanto, quando se compara uma dieta hipocalórica e o jejum intermitente, muitos trabalhos têm visto que não há diferença entre o jejum intermitente e você fazer uma dieta hipocalórica com atividade física, né? Para marcadores de doença cardiovascular, redução dos níveis de colesterol, redução do peso, manutenção do peso, tá? Se a gente for também pensar, existe uma situação importante. É difícil, quanto da sua realização, mais uma vez, fazer jejum intermitente quando comparado à restrição calórica. Vamos todo mundo aqui pensar, vamos parar de comer agora meio-dia e voltar a se alimentar só no próximo dia
ao meio-dia de novo. Para a maior parte das pessoas, isso pode ser muito difícil, quando comparado, por exemplo, a você apenas reduzir a ingestão calórica. Embora Embora Varadi e colaboradores, um pesquisador que fez um trabalho em 2007, acredite que o jejum intermitente possa resultar em maior aderência dos indivíduos, porque, por exemplo, é mais fácil jejuar em dias alternados e depois voltar a comer normal, do que, por exemplo, limitar a ingestão calórica. Então, por exemplo, para alguns indivíduos pode ser muito difícil ficar 20 horas sem se alimentar. Entretanto, para alguns é melhor do que ficar, por exemplo, comendo as 6 refeições diárias, mas comendo uma quantidade menor, tá? Essa é uma informação também que a gente não pode deixar de falar. Ainda, em relação ao jejum, jejuar e comer muito depois, ou voltar a comer tudo normal, alguns trabalhos têm mostrado que pode gerar uma sobrecarga de nutrientes e picos de insulina e de substâncias chamadas radicais livres. São substâncias geradas principalmente no metabolismo dos nutrientes e que têm efeito danoso sobre as células. Imagine aqui, né, você parar de comer agora às 7 horas e só voltar a comer amanhã de manhã. Muito provavelmente, se você não for orientado, você vai chutar o pau da barraca. Quando chegar amanhã de manhã, você vai comer tudo que vier pela frente. Então, essa ingestão desnorteada, essa hiperfagia, pode fazer com que você tenha uma sobrecarga, principalmente de carboidratos, gerar picos de insulina e de substâncias que são geradas pelo metabolismo desses nutrientes, entre elas radicais livres, que têm efeitos danosos sobre as células. Outra coisa interessante em relação ao jejum intermitente, quando não orientado, é que muitas vezes você pode fazer a retomada de ingestão de alimentos e de bebidas. Então, vai cerveja, vai vinho, vai hambúrguer, o churrascão, a buchada. Então, é aquela coisa de a gente, quando retomar a alimentação, muitas vezes esse indivíduo está com muita fome, e aí ele é direcionado a alimentos que são pobres do ponto de vista nutricional ou são hipercalóricos. Então, vai gerar desconforto gastrointestinal, mal-estar, azia, dificuldade de digestão ou uma ingestão calórica acima do recomendado. E ainda, essa dieta intermitente, ela pode conduzir a uma perda da regulação metabólica adequada. Agora a gente vai falar de uma coisa que é extremamente complexa e eu vou tentar traduzir para vocês de maneira extremamente fácil, tá? Antes disso, a gente sabe que a obesidade, ela é consequência, ela tem uma etiologia multifatorial. Tratar a obesidade não é uma coisa simples. Então, a gente tem aí a questão do sedentarismo envolvida, fatores sociais, fatores psicológicos, a qualidade do sono pode estar diretamente relacionada com o ganho de peso, influências endócrinas, genéticas, alterações psicológicas e hábitos alimentares inadequados. Quando a gente fala de jejum intermitente, eu fico muito preocupada porque eu posso gerar um outro hábito alimentar inadequado. E isso ser mais um fator para contribuir para a obesidade, embora o jejum intermitente também leve à perda de peso, tá? Então, é muito preocupante porque eu posso estar inserindo aí uma outra forma de se alimentar que não seja adequada. E isso ser mais um fator gerador ou causa da obesidade. Eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre o comportamento alimentar, tá? Vocês estão percebendo que eu não cheguei nem ainda no jejum intermitente propriamente dito, né? Como ele é feito, quem pode fazer, quem não pode. Por quê? Porque eu preciso falar desse preâmbulo para que vocês entendam as vantagens e as desvantagens. Então, é muito comum alguém me perguntar assim, poxa,
é importante a gente fazer uma refeição de 3 em 3 horas? Há uma discussão muito grande aí na internet, que a gente não precisa se alimentar de 3 em 3 horas, a gente só pode comer quando a gente sente fome. Então vamos lá, olha só. É interessante que a alimentação seja feita com um fracionamento realmente de 3 em 3 horas, tá? Normalmente, como é que a gente deve se alimentar? Eu coloquei um exemplo aqui, né? Uma pessoa que faz um café às 7 horas, deveria fazer um lanche às 10, almoçar por volta das 13 horas, fazer um lanche às 4, chegar em casa, tomar um café por volta das 7 horas e antes de dormir fazer mais um lanche, tá? Por que isso é importante? Existe explicação fisiológica e bioquímica, tá? Primeira, Primeira explicação. Quando a gente faz o fracionamento de uma refeição, e hoje ninguém vai fazer porque está todo mundo aqui assistindo comigo, né? Então a gente deveria ter um lanchinho aqui próximo a gente. Existem essas excepcionalidades. Como hoje, por exemplo, a gente está aqui assistindo essa palestra. O ideal é que a gente tenha o nosso lanchinho aqui próximo, dê uma paradinha, faça esse lanche breve e volte para fazer as nossas atividades laborais, e meio-dia a gente almoça e por aí vai. Esse fracionamento evita excessos alimentares ao longo do dia. Tá. Se eu não fizer um lanchinho, muito provavelmente, na hora do almoço ou no jantar, eu vou tender a ter que colocar, repor essa caloria que eu não tive na hora do lanche. O nosso corpo, ele entende essa falta de energia. Existe uma coisa chamada memória metabólica. Tanto que, provavelmente, quando eu faço um lanche ou uma ceia, eu vou tender a fazer um café da manhã menos volumoso, um almoço e um jantar menos volumoso. Então, normalmente, quando eu fraciono, eu evito esses excessos alimentares ao longo do dia e eu ajudo a fazer escolhas mais saudáveis. Eu coloquei pode, tá? Por quê? Por exemplo, se eu faço um lanche, muito provavelmente na hora do almoço, eu vou tender a estar relativamente saciado ou saciada, e aí eu evito de colocar 2 pedaços de carne, ou eu evito colocar 3 colheres de uma quantidade maior de purê de batata, eu vou colocar uma quantidade menor. Então, normalmente, eu tendo a fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Eu tendo a controlar o meu apetite. Então, esse fracionamento, mesmo que inconsciente a gente não perceba isso, ele existe, ele faz com que a gente se sinta mais saciado, tenha escolhas alimentares mais saudáveis, ameniza para aqueles indivíduos que têm uma tendência, problemas gástricos, azia, refluxo. Por exemplo, se eu tiver uma infecção por Helicobacter pylori, eu, com esse fracionamento, eu tendo a minimizar os efeitos de uma infecção gástrica, tá? Ajuda na perda de peso. Não é um fator determinante, mas ajuda na perda de peso. Por exemplo, se eu passo para o indivíduo uma dieta fracionada, hipocalórica, a tendência é ele não sentir tanta fome. Mas tudo vai da bioindividualidade de cada um. Se, por exemplo, João ou quem é que está aqui? Tatiana, ou a própria Maia me fala, Ruth, eu tenho um café da manhã que não sinto fome de manhã. Eu vou tender a fazer um fracionamento direcionado ao hábito dela, ao hábito dele. À noite, eu gosto sempre de comer alguma coisa antes de dormir, então eu coloco uma ceia. Então, isso depende muito se a pessoa faz atividade física ou não. Então, antes de ir para a academia, depois de voltar da academia, isso coincide com o jantar da manhã, o café da manhã, coincide com o jantar. Então, depende muito do que o paciente, do que o indivíduo, do que o cliente coloca. Mas o ideal, bioquimicamente falando, fisiologicamente falando, é que realmente a gente faça esse fracionamento. Agora, imagine a pessoa que faz o jejum. Ela quebra tudo isso. Ela fica 20, 12, 24 horas até sem se alimentar. Então, interfere nessa questão toda, por exemplo, do controle da saciedade. E uma coisa importante,
Quando eu fraciono as refeições, eu, nutricionista, consigo fazer com que vocês tenham a quantidade mínima de energia necessária para que você tenha a atividade do trabalho, para que você possa fazer a sua academia. E essa quantidade de energia é dependente do seu peso, da sua altura, da sua composição corporal, da temperatura ambiente. Tudo isso é pensado quando a gente propõe um esquema alimentar fracionado. Então, a quantidade de energia que você precisa hoje, é claro que a gente escolhe inconscientemente nossos alimentos e a gente consegue manter a nossa ingestão calórica, o nosso peso relacionado a essa ingestão. E você só consegue fazer isso se você fraciona de maneira adequada. Facilita, mais uma vez, não é uma regra, mas facilita bastante, principalmente para a gente. Vou dar um exemplo aqui. Ó, quando eu fraciono uma refeição, café da manhã, lanche, almoço, jantar, percebam nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês na imagem, que eu monto um cardápio com uma frutinha, com a quantidade adequada de carboidratos, com fibras, com proteína, com leite e derivados. Então, eu, quando fraciono um cardápio, eu evito monotonia alimentar. Quando eu evito a monotonia alimentar, eu consigo agregar todos os grupos de alimentos e, consequentemente, todos os nutrientes que vocês precisam. Quando a gente faz um cardápio muito pouco fracionado, normalmente a gente só escolhe sempre a mesma variedade de alimentos. E a tendência é eu colocar alimentos mais calóricos e menos nutritivos, tá? Outra coisa, percebam, próximo slide. Vocês não vão fazer isso, claro, tá? Inconscientemente a gente escolhe e consegue manter um ajuste de calorias que mantém o meu peso, o peso que a gente tem hoje, tá? Mas quando eu faço um cardápio, olha que eu distribuo a quantidade de calorias de acordo com as refeições. E consigo obter, por exemplo, 2.000 quilocalorias. Um exemplo aqui, tá bom? Para uma pessoa. Agora imagine se eu retiro, e nessas 2.000 quilocalorias eu consigo colocar, por exemplo, ó, todos os nutrientes. Um exemplo aqui de um almoço. Proteína, fibras, fibras solúveis, fibras insolúveis, carboidratos, ainda faltou uma sobremesazinha aqui, adequando a todas as leis da alimentação, variedade, quantidade, harmonia. Isso é muito fácil da gente conseguir quando eu fraciono uma refeição. Agora imagine quando eu começo a tirar uma refeição. No jejum, você pode, por exemplo, excluir o café da manhã, excluir o lanche e começar a se alimentar só na hora do almoço. Então, quando acontece essa situação de fazer a exclusão de uma refeição, como no jejum intermitente, onde é que eu vou colocar as calorias do café da manhã e do almoço? Quando esse jejum não é orientado, muito provavelmente essas calorias que você não ingeriu aqui geram duas situações. Olha aqui lá, eu tenho 2.000 quilocalorias. Aonde que eu vou repor isso? Né? Olha a importância do fracionamento. Então, quando eu faço jejum, excluo refeições por um tempo, me geram pelo menos duas situações. Eu vou ter que repor essas calorias em outras refeições. Aí tem a questão da hiperfagia. As refeições podem se tornar volumosas. Essas refeições volumosas podem trazer desconforto gastrointestinal, picos de hiperglicemia, hiperinsulinemia. A segunda situação é a clássica hiperfagia. Eu como muito, a salada loucamente, porque a fome está ali presente. Então, a ingestão calórica maior do que o necessário pode fazer o ganho de peso. Então, assim, o jejum intermitente, ele pode fazer com que a pessoa perca peso agudamente, mas também pode fazer com que ela recupere esse peso quando não orientada de maneira muito rápida. E gerar aquela coisa que a gente já conhece, que é o chamado efeito sanfona, que não tem nenhum efeito positivo, principalmente do ponto de vista psicológico. A pessoa desiste de fazer qualquer tipo de restrição alimentar, né, para controlar o peso. Então, a importância do fracionamento da alimentação permite o funcionamento dos nossos sistemas, principalmente o cérebro.
constantemente eu vou mantendo glicose ali para que eu mantenha ativa aqui assistindo essa palestra. Assegura uma sensação de bem-estar que faça com que eu trabalhe, com que eu faça atividade física, tá? E quando eu restringo esse número de refeições, a tendência é eu ter dificuldade, por exemplo, de realizar minhas atividades laboriais e atividade física de maneira adequada, com desempenho adequado. Evita o surgimento de doenças gastrointestinais, mantém, isso aqui, gente, é fundamental, ó, o controle neuroendócrino da fome e da saciedade. Gente, isso aqui é extremamente complexo. Eu vou tentar falar agora de maneira bem didática para vocês. E o fracionamento, entre outras questões da alimentação, mantém uma memória metabólica de saúde, de não fome, de não perigo à sobrevivência. Quando você restringe refeições, o seu corpo começa a entender que você está em perigo. Olha, essa criatura aí está passando fome. E aí começa a surgir uma série de adaptações metabólicas que são comuns desculpe, no jejum intermitente, e que são, a curto prazo, até positivas, tá? Mas vamos falar um pouquinho do comportamento alimentar, rapidamente, tá? Para vocês entenderem as consequências do jejum intermitente em relação ao efeito metabólico. Então, a regulação da nossa fome e da saciedade e até do nosso peso, do peso que a gente tem hoje, passa por um controle neuroendócrino, principalmente localizado nessa região aí do encéfalo, o hipotálamo, tá? Então, essa regiãozinha que vocês estão vendo aí, achurada, circulada, além de diversas outras funções do nosso corpo, tá? Sono, humor, controle de outras glândulas, como a hipófise, tem uma importante função em controlar a nossa fome, a saciedade, o nosso peso a longo prazo. O peso que a gente tem hoje é controlado, entre outros fatores, por essa questão neuroendócrina. Agora imagine, vamos lá, o jejum interferindo nisso. Existem mecanismos regulatórios que controlam o tamanho e a frequência das nossas refeições. A hora que eu começo a comer e a hora que eu paro de comer é controlado por questões hormonais, a longo e a curto prazo. E o jejum intermitente interfere nisso, certo? Então, vamos falar da regulação a longo prazo, por que que eu tenho esse peso hoje e por que que eu não consigo perder peso. Por que que tem pessoas que comem e não engordam? Porque tem pessoas que fazem restrição calórica, vai lá no nutricionista, faz tudo direitinho e não conseguem fazer uma perda de peso significativa, tá? Isso é um controle a longo prazo determinado por hormônios. E a curto prazo, existe uma regulação que diz a hora que eu tenho que comer e a hora que eu tenho que parar de comer. E o jejum intermitente pode interferir nessas duas coisas, tá? É extremamente importante falar sobre isso. Então, a longo prazo, existe um mecanismo de controle neuroendócrino que mantém nossos estoques de gordura corporal. Isso é muito interessante e bonito. Então, quem já fez dieta aqui, já percebeu que o tempo todo o corpo trabalha no sentido de frustrar o nosso trabalho, o meu, o de vocês. Por quê? Você faz atividade física, alguns indivíduos, claro, tá? Nem todos. Você segue direitinho a dieta e come uma folha de alface, quando sobe na balança, ganhou tudo de novo, né? Então, por que será que isso acontece, né? Existem complexos mecanismos regulatórios internos do nosso corpo que evoluíram no sentido de manter energia corporal armazenada para que ela esteja disponível quando necessária. Ou seja, durante a evolução humana, nosso corpo aprendeu que é importante reservar gordura para nos proteger da fome. Imagine aqui, lá os nossos ancestrais, eles comiam de caju em caju. Então, caçavam, comiam naquele momento, era um jejum intermitente. Armazenavam energia para depois de algum período conseguir caçar de novo e repor esse estoque energético. Então, durante esse período evolutivo, a gente tem uma série de
de respostas neuroendócrinas que evoluíram para manter o nosso peso sempre naquele patamar, numa tentativa de nos proteger da fome e, consequentemente, da morte. Tá? Então, o objetivo desse controle é normalmente manter o seu peso dentro de uma estabilidade. Eu vou dar o exemplo aqui de 2 experimentos que mostram a importância desse hormônio chamado leptina. É esse hormônio que controla esse nosso peso, voltando sempre a um peso que a gente chama de peso habitual, tá? Se o animal, por exemplo, é forçado a comer a mais, eu vou mostrar daqui a pouquinho essa imagem, tá? Se você força, coloca camundongos, ratos, e força ele comer a mais do que é necessário para aquele animal, ele vai ganhar peso. É óbvio, tá? Esse peso é logo perdido, tão logo esse animal possa regular sua própria ingestão de alimentos. Então, por exemplo, se você pega camundongos e coloca ele, e força ele a comer uma quantidade de ração acima do que é necessário para aquele animal, ele vai ganhar peso. Quando você retira esse excesso de alimentação e deixa ali a alimentação livre, ele mesmo regula a ingestão alimentar dele para ele voltar ao peso que ele tinha antes. Da mesma maneira, se você força um indivíduo a ficar em jejum, rapidamente, ou o animal, no caso aqui, um experimento animal, a ficar em jejum, rapidamente ele perde peso. Quando se coloca a alimentação de novo para ele, livremente, ele recupera o peso que ele tinha antes, tá? Isso é regulado através de um hormônio chamado leptina. É o que a gente está vendo nessa imagem aqui, é super fácil de entender, tá? Do lado esquerdo, nós temos o peso corporal do animal. Esse experimento foi feito por esses estudiosos aí que estudam o comportamento alimentar. Deixa eu só beber uma aguinha. Então, observem que do lado esquerdo a gente tem peso corporal, 400 gramas mais ou menos o peso do animal. E aí ele passou por um período de 30 dias de jejum. O animal foi forçado a passar um período de 30 dias em jejum, sem alimentação. Observem que a linha cai. Ao final de 30 dias, ele passa a pesar aproximadamente 300 gramas. Óbvio, houve uma restrição alimentar e perdeu peso. Esse animal a gaiola dele foi liberada a alimentação. Se coloca lá a raçãozinha, livre, observem que ele volta a ganhar peso. Então, existe um mecanismo interno nosso que regula a, a nossa sobrevivência. A gente volta a ganhar o peso que a gente tinha antes. Da mesma maneira, observem agora, lá em 90, tá vendo? Tempo, 90 dias. Ao final de 90 dias, os pesquisadores forçaram esses animais a comer bastante. Então, fizeram gavagem, que é uma técnica que você coloca a ração dentro da garganta do animal. Então, faz com que esse animal coma bastante. Ele é forçado a comer, tá? E observe que ao final de 120 dias, esse animal ganhou peso. Período de alimentação forçada. Ao final desse período, os pesquisadores não fizeram mais a gavagem, que é a forçagem da ingestão alimentar por esse animal, e observem que eles voltam a perder peso. Eles ficam normal na gaiola com a raçãozinha lá. O peso deles voltou ao normal, ou seja, existe um mecanismo interno próprio que regula o nosso peso corporal. Tá? Então, o animal privado de alimento, na presença de alimento, ele vai ingerir uma quantidade muito maior. É esse o perigo do jejum intermitente. Quando você é privado da alimentação, na presença de uma refeição, a possibilidade de você ingerir uma quantidade muito maior de alimentos, e aí você retomar aquele peso que você tinha antes, porque a tendência vai ser essa, de preservação da espécie. Da mesma maneira que o animal forçado a comer por várias semanas, na presença de alimento, ele tende a voltar ao peso que ele tinha antes, para perder peso. Então, essa é chamada regulação a longo prazo, tá? Por exemplo, um outro exemplo bem fácil da gente entender. Às vezes a gente pega, passa um final de semana
liberou geral, né? Então, eu começo na sexta-feira, é aquela farra, bebe, no sábado tem aquele churrascão maravilhoso, no domingo teve um casamento, e aí a gente liberou geral em termos de calorias, de ingestão, de bebida alcoólica. Muito provavelmente, na semana seguinte, se você se pesar, você vai ver que você ganhou um pesozinho. Mas muito provavelmente você não vai manter essa ingestão excessiva durante muito tempo. A tendência é que mecanismos internos regulem a ingestão alimentar durante a próxima semana e você volte ao seu peso normal, tá? Isso é que a gente chama de regulação a longo prazo e é exercida por um hormônio chamado leptina, presente no nosso tecido adiposo. A curto prazo, o que que decide a fome e a saciedade? Vamos lá. Existem uma razão primária que motiva a gente a comer. Primeiro, assegurar que não vai faltar energia, principalmente para os órgãos que a usam bastante: fígado, rim, coração e principalmente o cérebro. Então, provavelmente, daqui a pouco a gente vai estar com fome, e essa fome ela vai surgir porque, olha, as minhas reservas de glicose que eu tomei no café da manhã já começaram a acabar. E aí eu vou começar a sentir fome. Então, a curto prazo, um dos principais mecanismos regulatórios da ingestão alimentar é a queda na quantidade de glicose, tá? Então, quando eu começo a, a ter essa queda na disponibilidade de glicose, eu começo a sentir fome. Então, o sistema nervoso, ele é o primeiro a detectar essa queda na disponibilidade de glicose. Eu começo a ficar tonto, eu começo a ficar com raiva, eu começo a ficar com mau humor, eu começo a não ter um desempenho adequado nas minhas atividades e eu começo a sentir fome. Vamos imaginar aqui que você tem um exame para ser feito no final da tarde e precisa de um jejum pelo menos de 6 a 8 horas. Então, você vai chegar lá no seu exame, precisa fazer uma tomografia, tá? Uma ressonância, uma ultrassom, e está precisando de um jejum de pelo menos 8 horas, 6 a 8 horas. Então, você não vai almoçar. Quando você chegar lá para o exame, você já vai chegar meio cansado, meio abatida, meio tonto. Então, essas sensações é o sistema nervoso central dizendo, olha, a quantidade de glicose que você tem já está acabando. E origina a sensação de fome, tá? Então, a curto prazo, existe esse mecanismo bioquímico endócrino. Outros hormônios também atuam nesse sentido, e aí vem um hormônio com nome bem estranho chamado de grelina. A grelina é produzida pelo estômago quando eu começo, principalmente quando o estômago está vazio, tá? E a grelina começa a ser produzida pelas células do estômago e começa a dar produzir aquela sensação de fome. A grelina estimula, por exemplo, os movimentos do estômago e aqueles ruídos que a gente sente de fome. A galanina é outro hormônio que atua quando eu estou com fome. Interessante é que a galanina ela faz com que a gente direcione a nossa ingestão para os alimentos gordurosos. Aí vai ser uma pizza, vai ser uma coxinha, vai ser um. A gente às vezes não entende porque, por exemplo, quando a gente passa um período muito grande sem se alimentar, você não vai direto para um feijão com arroz ou uma salada com um atum. Não, a gente vai direto para o hambúrguer, para o cachorro-quente, ou sei lá, para o churrasco. Então, existem hormônios que traduzem essa necessidade de que, olha, vá para o gorduroso, porque o gorduroso vai te salvar. Sabe aquela coisa da sobrevivência? Aquela coisa do que eu acabei de falar, de uma questão evolutiva? Vá para a proteína, vá para a gordura, porque você precisa estocar energia, porque senão você vai morrer. Então, existe bioquimicamente essa resposta no direcionamento de qual alimento que eu vou buscar para tentar me saciar. Então, a fome é originada pela queda da insulina, pela queda da glicose, pela queda da leptina produzida no tecido adiposo,
pelo hormônio grelina, a curto prazo, agora, está acontecendo isso agora, muito provavelmente alguns de vocês, tá? Principalmente eu que não fiz o meu lanchinho básico, daqui a pouco, lá para as 11, eu já estou começando a sentir uma coisa mais apertada. Então, a curto prazo, são esses hormônios que direcionam a nossa sensação de fome e de saciedade. A glicose, por exemplo, ela entra na célula através da ação da insulina, e à medida que você não tenha a glicose disponível porque você não está comendo, você começa a ter uma produção menor de insulina, claro. Se você não tem glicose, para que o pâncreas vai produzir insulina? Então, ocorre uma diminuição na quantidade de insulina. É por isso mesmo que o jejum intermitente muitas vezes é utilizado por algumas pessoas para poder controlar os níveis glicêmicos, tá? Óbvio, se você não tem açúcar, se você não tem alimento disponível, você não tem glicose, você não vai produzir insulina, tá? Então, esse ambiente favorece a queima de gordura. Claro, olha nessa imagem, ela é super didática. Quando você tem glicose disponível, essa glicose é utilizada como forma de obtenção de energia pela célula. Se eu faço jejum ou se eu não como, quem vai oferecer energia não vai ser mais a glicose. Então, vocês tiram essa imagem aqui, acho que eu coloquei. Quem vai oferecer energia é sua gordura estocada. E aí você passa a queimar a gordura e você realmente perde peso, tá? Quando não há pouca ou produção nenhuma de insulina, a gente tem uma condição chamada de diabetes, tá? Por que eu coloquei essa imagem aqui? Muitos defensores do jejum intermitente falam o seguinte, olha, você que come direto, você que come toda hora, você está sempre colocando insulina no seu corpo, você está com altas concentrações de insulina, por isso que você não queima gordura. Vamos lá, vamos primeiro organizar as coisas. Se você come adequadamente, se você faz o fracionamento da sua dieta e come uma quantidade de calorias e de alimentos adequado, muito provavelmente você não vai ter essa quantidade de insulina excessiva que vai inibir a lipólise. Traduzindo, vamos lá. Nesse momento agora, eu estou sentindo um pouquinho de fome, mas eu ainda tenho uma quantidade de glicose aqui suficiente, porque eu tomei um café da manhã adequado. Então, a concentração de insulina que eu tenho aqui está normal. Ela está inibindo a lipólise porque eu tenho glicose suficiente aqui. No indivíduo que faz um café muito volumoso, que come muito na hora do lanche, que faz aquele almoço excessivo, ou seja, uma pessoa que tem uma alimentação muito volumosa, ela vai ter sempre, claro, uma concentração alta de insulina, e por isso vai inibir a lipólise, porque eu não preciso de gordura, eu tenho bastante açúcar disponível, tá? Então, calma e aquieta povos. O jejum intermitente não é uma maravilha porque aumenta, estimula a lipólise. Estimula porque a pessoa não come. Então, tem que tirar gordura do tecido adiposo. Então, estimula a lipólise. Isso não significa que eu, que como faço 6 refeições, não tenho estímulo à lipólise. Tenho sim, porque eu faço atividade física e como uma quantidade de calorias relativamente adequada, ou às vezes, para aquele indivíduo que quer perder peso, inferior ao recomendado. Então, o indivíduo que quer perder peso, ele pode perder peso comendo? Pode. E é o que a gente recomenda. Comer uma quantidade inferior e fazer atividade física. Você vai estar estimulando a lipólise, tá? Então, cuidado com algumas informações, porque é um indivíduo que faz dieta, que come de 3 em 3 horas, está sempre com a concentração alta de insulina? Não, senão todo mundo seria diabético. O indivíduo que faz refeições de 3 em 3 horas, ele pode ter uma quantidade normal de insulina liberada, com a quantidade normal de glicose sendo utilizada como fonte de energia. Então, quando a gente se alimenta, o que é que acontece? Vamos falar assim, de uma maneira excessiva, tá? Quando você se alimenta de maneira inadequada, de maneira excessiva. A glicose é utilizada como parte de energia, olha lá. Tá vendo na imagem? Deixa eu tentar fazer tentava fazer uma seta aqui, mas não consegui. Mas é fácil da gente ler. Você se alimentou de maneira excessiva. A glicose, parte dela é utilizada como energia.
O excesso fica lá no fígado e no músculo, um pouquinho, tá? O excesso de verdade vai ser convertido em gordura e ficar armazenado no tecido adiposo. Se eu como uma quantidade de calorias suficientes, eu não preciso estocar no tecido adiposo, porque ela vai ser utilizada para a minha atividade laboral e para a minha atividade física. Se eu faço jejum intermitente, eu vou estar sempre utilizando os estoques do tecido adiposo, tá? É bem verdade, eu posso perder peso, mas cuidado, porque eu posso fazer hiperfagia nos períodos da janela de alimentação e aí retomar o ganho de peso. A grelina é um hormônio que, como eu falei anteriormente, trabalha para eu sentir fome. Agora imagine aqui, viu, gente? Como deve ser complexo para alguém que faz jejum. Tem que ter orientação de um nutricionista. Por quê? A grelina é o hormônio que diz assim: olha, a glicose acabou, do fígado também já foi embora, no músculo também já foi embora. A gente começa a sentir fome antes da refeição porque esse hormônio está agindo. Quando eu me alimento, aí ela vai diminuindo a produção dela no estômago. Então, níveis elevados de grelina estão presentes antes das refeições, por isso que eu vou comer. Logo que eu começo a me alimentar, e por que que a gente pede? Gente, mastigue, coma devagar, porque além de você estimular uma mastigação correta, uma digestão e absorção corretas, o estímulo a, a redução da produção de grelina vai caindo. E aí você vai se sentindo saciado. À medida que eu vou comendo, os níveis de grelina vão diminuindo. Regulação a curto prazo da ingestão de alimentos, o que me faz sentir fome e o que me faz sentir saciedade. O indivíduo que faz jejum intermitente, ele vai ter que fazer uma adaptação muito importante a tentar regular esses hormônios. Porque o indivíduo com jejum vai ter uma alta liberação de grelina e ele vai sentir muita fome, tá? O que que faz eu parar de comer? O que que me faz sentir saciado? Eu vou almoçar daqui a pouco. Vamos lá. Um deles eu já acabei de falar. A redução dos níveis de grelina. À medida que eu vou comendo, a produção de grelina vai diminuindo. Isso já faz eu parar de sentir fome. Outra coisa que faz eu parar de sentir fome, a distensão do estômago. À medida que meu estômago vai sendo preenchido, terminações nervosas vão enviando informações ao cérebro e dizendo, olha, chega, você não precisa comer mais. Por isso que muitas vezes a cirurgia bariátrica você coloca um balão dentro do estômago do indivíduo para que esse balão fique preenchido e ele coma menos. E essa sensação de saciedade seja precoce. À medida que eu vou comendo, e dependendo também do tipo de alimento, vai sendo liberado um hormônio pelo meu intestino chamado colecistocinina, principalmente quando eu como carne, quando eu como alimentos mais proteicos, tá? E, à medida que eu vou comendo, eu vou ingerindo o açúcar, o arroz, o pão, a batata, eu vou liberando glicose, a insulina vai sendo liberada e ela também diz, olha, já chega, está na hora de parar de comer. Então, por que que eu estou falando dessa questão hormonal? Para vocês verem também que no caso do jejum intermitente, isso fica meio que desregulado. Então, a sensação de fome, ela é quase que presente, constante. Na hora que você vai se alimentar, essa regulação da saciedade, ela também pode estar alterada. E você ter prejuízos em tentar regular essa sensação de saciedade. Bem, agora eu entro no jejum intermitente propriamente dito. Era importante, amores, eu fazer esse preâmbulo, embora extenso, para que a gente pudesse ter essa noção, esse senso crítico em algumas considerações sobre o jejum intermitente, tá bom? Então, esse preâmbulo foi um pouco longo, mas agora vocês vão ver que é super fácil da gente ter essa análise mais crítica. Então, o jejum intermitente, como eu falei no início dessa apresentação, ele se baseia em um período extenso, sem a gente ingerir alimentos,
e depois espontaneamente em uma janela de alimentação, tá? Alimentos e bebidas que contenham calorias. É importante falar espontânea porque o jejum intermitente ele já acontece de maneira obrigatória. Por exemplo, no islamismo, com o Ramadã, os indivíduos passam 30 dias sem se alimentar durante o dia. A alimentação só é permitida à noite. Na quaresma, a gente tem práticas religiosas que compulsoriamente são manifestadas com jejum. No jejum intermitente é uma questão espontânea. Eu decido parar de comer, tá? Essa ideia do jejum intermitente, ela se tornou famosa, divulgada, tem mais ou menos uns 10 anos, a partir de um médico inglês, Michael Mosley, que lançou um livro chamado A Dieta dos 2 Dias. Então, esse médico, que na verdade eu vou mostrar o currículo dele daqui a pouquinho, tá? Propôs um método de jejum intermitente chamado 5x2. A pessoa passa 5 dias se alimentando normalmente e depois passa 2 dias com os chamados semi-jejum. Homens ingerem no máximo 500 calorias ao dia, nesses 2 dias, que é permitido se alimentar, e mulheres em torno de 600 quilocalorias. Só para dizer a vocês, esse valor aqui, calórico, representa aproximadamente uma refeição, tá? Nenhuma restrição, nenhuma dieta pelo Conselho Federal de Nutricionistas, Associação Brasileira de Nutrição, nenhuma sociedade científica recomenda você fazer uma restrição com menos da sua taxa de metabolismo basal. O que é taxa de metabolismo basal? É a quantidade de calorias que você precisa ingerir para se manter vivo. Agora, por exemplo, assistindo essa palestra. Depois, caminhando, respirar, transporte de substâncias no corpo. Taxa de metabolismo basal é a quantidade de calorias para se manter vivo. Então, essa quantidade de calorias é muito baixa, tá? Só para colocar essa observação. Então, esse médico, na verdade, ele é um jornalista de formação, apresentador televisivo, produtor televisivo, documentarista, que popularmente ficou conhecido por divulgar esse método do jejum intermitente, baseado na pesquisa de um amigo dele, que, na verdade, é um cientista famoso na área de restrição calórica, com trabalhos relativamente importantes, bonitos, elegantes, mas que a gente não pode popularizar os resultados de uma pesquisa científica a nível populacional. Outra coisa que eu quis colocar com isso, com esse currículo dele, para que a gente tenha um senso crítico, amores. Não é porque eu sou médico que eu posso sair por aí divulgando um protocolo terapêutico. Perceba que a formação dele, basicamente, é na área de comunicação. Ele não faz parte de nenhuma sociedade científica, de nenhum grupo de pesquisa. Eu busquei isso na internet, tá? Nenhum grupo de pesquisa. As publicações na área médica são muito parcas, esparsas. Então, do ponto de vista científico, ele é vazio. O que ele propõe é baseado a partir dos resultados da pesquisa científica de um amigo dele, que é o Walter Longo, um cientista importante na área de estudo sobre restrição calórica. Mas, mais uma vez, a gente não pode traduzir o resultado de um grupo, de um pesquisador, para propor uma proposta terapêutica a nível maior. Então, existem vários protocolos do jejum intermitente. Então, jejum de 1 a 4 dias por semana, jejum em dias alternados, jejum todos os dias por um período médio de 14 a 20 horas, e o método de Mosley, que é o método 5x2. 5 dias se alimentando normalmente e 2 dias de semi-jejum, tá? Então, existe o método do jejum de 12 horas, jejum de 16 horas, jejum de 18 horas e o jejum de 24 horas. Então, por exemplo, no jejum de 24 horas,
a última refeição, por exemplo, seria às 20 horas, e o indivíduo só voltaria a se alimentar no outro dia, a partir das 20 horas. No método Ligenos, ou de 16 por 8, você fica com um jejum de 16 horas e uma janela de alimentação de 8 horas. Por exemplo, você faz uma refeição ao meio-dia, opcionalmente faz um lanche, faz uma refeição às 20 horas e fica um intervalo de 8 horas sem se alimentar. Aqui é a mesma coisa. Você tem também esse protocolo da dieta dos 2 dias, que é aquele que eu coloquei, o método Mosley, 5 dias se alimentando normalmente e 2 dias de jejum, com homens ingerindo em torno de 500 calorias e mulheres em torno de 600 calorias ao dia. Você tem um protocolo do Eat, Stop, Eat, que é coma, jejum, coma, jejum, coma, jejum. Exemplo, na segunda-feira a gente faz um jejum a partir do meio-dia, depois só volta a comer no próximo dia apenas uma refeição ao meio-dia. Então seria comer, não comer, comer, não comer, comer, não comer. 24 horas de jejum. Então existem vários protocolos. Para os iniciantes, talvez seja mais interessante aquele jejum simples que normalmente a gente faz. Um jantar, normalmente, vírgula. Eu faço uma ceia, tá? Mas algumas pessoas não fazem a ceia. Fazem uma refeição, a última refeição por volta das 19, 20 horas, e só se alimenta no dia seguinte. Então, os iniciantes começam a fazer o jejum a partir dessa janela de alimentação de 12 horas, tá? Até evoluírem para um jejum mais prolongado de 24 horas. Por esse protocolo, não é permitido, durante o período de jejum, ingerir nenhum tipo de alimento, a não ser no método de Mosley, tá? Então, você só é permitido beber bebidas não calóricas, chá sem açúcar, café sem açúcar ou água. Ai, o que foi que eu fiz? Apertei o YouTube. Não é isso que eu quero. Aí vamos lá. O que a gente tem para falar em consideração a esses aspectos? A gente percebe o que, amores? Que quando a gente faz o jejum intermitente, a refeição pós-jejum, ela deve ser equilibrada. Se você quiser aderir a isso, o ideal é que seja sempre orientado por um profissional nutricionista, tá? Por quê? No pós-jejum, quando você retoma a janela de alimentação, o ideal é que essa refeição seja equilibrada, com elementos ricos em fibras, vitaminas, sais minerais, proteínas, para que você não curse com alguma deficiência nutricional. E esse protocolo só tem algum efeito positivo se nessa janela de alimentação, óbvio, você ingerir alimentos com alto valor nutritivo. Porque existe uma diferença entre valor nutritivo e valor calórico. Nem todo alimento que tem valor calórico é nutritivo, tá? Então, é interessante que na janela de alimentação, ou seja, quando você está liberado para se alimentar, você seja orientado a ingerir alimentos com alto valor nutritivo. Realmente, esse protocolo pode levar ao emagrecimento, à melhora do perfil lipídico, principalmente colesterol e LDL colesterol, chamado mau colesterol. Alguns estudos mostram melhora do perfil glicídico, redução do açúcar, mas eu coloquei em algum lugar um monte de interrogação, porque outros estudos mostram até que o indivíduo pode evoluir para um diabetes do tipo 2, tá? Então, ainda é controverso isso, mas realmente a perda de peso é vista em praticamente todos os trabalhos, é a melhora do perfil lipídico. Risco, é possível a gente ter um risco reduzido de
alguns tipos de cânceres, doença cardiovascular e aumento da longevidade se o indivíduo, na janela de alimentação, fizer uma restrição calórica. Agora, imagine, você está com fome e depois, quando você é liberado a comer, você não pode comer aquela quantidade de calorias que você precisa, tá? Então, mais uma vez, essa prática, ela pode ser difícil de ser alcançada por algumas pessoas, ela pode levar ao efeito sanfona quando não orientada de maneira adequada. E a longo prazo, a gente tem a possibilidade também do surgimento de algumas doenças, transtornos alimentares, para aquele indivíduo que tem uma tendência a transtornos alimentares. Tá? Então, não é uma coisa que a gente assegure efeitos positivos. Quem pode fazer o jejum intermitente? Indivíduos eutróficos, ou melhor dizendo, com peso normal, ou acima do peso, e não estando doentes. Quem não pode fazer? Quem está doente, quem está com qualquer outra doença não pode fazer isso, porque a perda de peso pode levar à piora da doença. Imagine, eu estou me recuperando de Covid, vou fazer jejum intermitente? Não pode, senão você não vai ter reservas nutricionais para combater a doença. Gestantes, lactantes, idosos, indivíduos com diabetes tipo 1, indivíduos magros, indivíduos com transtornos de ansiedade, ou transtornos psicológicos, ou transtornos alimentares. Isso é um pé para anorexia, é um pé para bulimia. Então, não indicamos isso. E aqueles que, por exemplo, precisam fazer uso de alguma medicação que necessite a presença do alimento. Então, para essas pessoas, esse tipo de prática não é recomendado. Quais são as desvantagens de você aderir a essa prática alimentar? As queixas mais comuns: fome, fome e fome. Falta de energia, apatia, cansaço, dor de cabeça, frio. O controle da temperatura corporal é dada pelo tecido adiposo. À medida que eu vou perdendo o tecido adiposo, eu começo a sentir frio. Constipação, a ingestão de fibras fica prejudicada. Indivíduos que têm tendência à prisão de ventre pode ter isso piorado. Mau humor, incapacidade de concentração, tontura, cara feia, não é fome? Então, esse ditado é certo aqui. Mau humor, tensão, fadiga, irritabilidade, alteração no ciclo menstrual. E uma desvantagem importantíssima é a possibilidade de você cursar com alguma carência nutricional. Quando a gente faz alteração no número de refeições, se eu corto o café da manhã, se eu corto o lanche, se eu faço um período muito grande de jejum, sem a redução total no número de calorias, eu posso ter aumento da pressão arterial, eu posso ter modificação do colesterol, do LDL colesterol, eu posso ter diabetes, eu posso ter prejuízo às células que produzem insulina. Então, não adianta nada eu fazer redução no número de refeições sem fazer redução de fato no total de calorias. Se eu realmente, de fato, preciso reduzir calorias. Ainda tem isso, porque tem pessoas que não precisam reduzir o total de calorias dietéticas. Então, se eu faço a restrição no número de refeições, mas não faço a redução no total de calorias, eu posso ter até efeito oposto. Eu posso ter alteração na pressão arterial, alteração no perfil lipídico, eu posso ter uma tendência ao diabetes. Então, isso tem que ser muito bem orientado em relação a como é que eu vou retomar a alimentação. Indivíduos saudáveis que são submetidos a uma privação alimentar de até 2 dias podem apresentar desregulação hormonal da fome e da saciedade, quando comparados ao grupo com a dieta balanceada, controlada ou mesmo hipocalórica balanceada. É aquilo que eu falei anteriormente, o corpo ele vai passar por um momento muito grande de estresse
para adaptar a fome e a saciedade. Em relação ao indivíduo saudável ou com a dieta hipocalórica balanceada, tá? Então, o grupo submetido ao jejum, muitas vezes consome mais calorias na janela de alimentação, aquele período que você pode se alimentar, do que para se sentir saciado. Então, a saciedade vai demorar mais para acontecer, aqueles hormônios todos que eu falei anteriormente. Até você se sentir saciado, vai demorar mais. Isso vai levar a um overeating, ou seja, comer mais para me sentir saciado. E aí vem a obesidade, tá? O tal do efeito sanfona. Emagrece, ganha peso. É o que a gente chama de overeating. Então, até você conseguir sentir os sinais de saciedade emitidos pelo hipotálamo, aquela regiãozinha do cérebro que eu mostrei anteriormente, até a grelina atuar, até a insulina atuar, isso pode levar um tempo maior. Tá? A distensão do estômago, a tendência a procurar alimentos mais calóricos por ação da galanina, e aí vai sorvete, vai pizza, vai cachorro-quente, vai tudo que é mais lipídico, porque o corpo está dizendo, olha, eu vou guardar aqui porque essa criatura vai passar fome de novo, e eu não quero que ela morra. A ideia da sobrevivência é muito bonita, né? A questão do indivíduo, nosso corpo ser preparado para manter a sobrevivência da espécie. Então, olha, eu vou guardar aqui, eu vou fazer com que essa criatura procure chocolate, alimentos lipídicos, sorvete. Por quê? Porque ela vai passar fome de novo, e eu não quero que ela morra. Então, uma coisa interessante, agora eu vou falar da restrição calórica, tá, amores? O que a vida contemporânea faz? Ela faz que a gente tenha uma disponibilidade muito fácil de acesso à alimentação, tá? Então, eu clico no celular, eu consigo ter o alimento disponível, tá? Isso, para os nossos antepassados, não era viável, tá? A gente, como eu falei anteriormente, a gente caçava, aquela caça era utilizada ali, a gente passava longos períodos de jejum até conseguir de novo a alimentação. Por isso que, quando eu tenho a disponibilidade de alimentos mais rápido, eu reservo na forma de gordura. Isso não era possível antigamente. Ah, o pessoal que defende o jejum intermitente, todos eram magros porque o período de jejum era extenso. E a expectativa de vida não era essas coisas todas, era 30 anos, 35 anos no máximo. Hoje, com um clique no celular, eu consigo comida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o controle neuroendócrino está ali presente. E a seleção de alimentos deve ser dada por nós. A facilidade de acesso ao alimento hoje é maior. Então, sabendo dessa existência neuroendócrina, da preservação da nossa sobrevivência na forma de aguardar a gordura, a gente tem que ser hábil em selecionar esses alimentos de maneira mais efetiva. Em períodos de escassez de alimentos, guerra, fome, desastres, a gente emagrece. A gente passa um período de jejum e emagrece. O que acontece? O experimento do ratinho. Logo quando a gente é exposto à alimentação, a gente recupera o peso. Se a gente é exposto a uma alimentação excessiva, eu vou ganhar peso de maneira excessiva. Tá? Quem mais procura o jejum intermitente são pessoas que têm baixa adesão à dieta hipocalórica com atividade física e reeducação alimentar. Então, normalmente, quem quer fazer jejum intermitente é quem não consegue ficar. Interessante isso, né? Quem não consegue fazer uma dieta hipocalórica com atividade física. Então, prefere ficar um dia inteiro sem comer, 2 dias inteiros sem comer, para depois comer livremente e não fazer atividade física, tá? E, geralmente são as pessoas que procuram saber sobre isso. Dito tudo isso sobre o jejum intermitente, eu vou falar agora sobre a restrição calórica contínua, tá? É algo interessante. Olha a minha palavra, interessante. Guarda aí, tá?
Alguns cientistas vêm falando o seguinte, olha, trabalhos científicos vêm mostrando que comer menos, olha o que eu estou falando, comer menos aumenta a longevidade. Comer menos reduz o surgimento de doenças crônicas relacionadas com excesso de peso. E, de fato, isso, alguns trabalhos, eu coloquei aqui alguns deles, ó, têm mostrado muita coisa interessante. Redução do estresse oxidativo, redução da inflamação, do surgimento de câncer, das doenças relacionadas à obesidade. São trabalhos metodologicamente muito bem conduzidos, já existem alguns grupos de cientistas trabalhando com isso, mas olhe lá em cima, pelo amor de Deus, antes de dizer que a nutricionista está mandando todo mundo sair por aí comer menos. Os trabalhos são feitos até hoje em leveduras, invertebrados, aranhas, alguns vermes, camundongos. É bem verdade que já tem alguns trabalhos em cachorros e primatas, tá? Por essa teoria do comer menos, se mostra várias vias metabólicas, bioquímicas, que levam a um retardo do envelhecimento. Olha lá em cima, ó, tem uma seta grandona, cheia de calorias. Estimula uma via metabólica, não precisa se assustar não, chamada mTOR, que leva ao envelhecimento precoce e doenças relacionadas ao envelhecimento. Quando os indivíduos comem menos, essa via é pouco estimulada e esse envelhecimento é retardado. Não somente essa via metabólica, viu, amores, mas existem várias vias bioquímicas, eu não vou entrar em detalhes dela. Sirtuínas, várias vias que mostram reduzir, por exemplo, a produção de radicais livres, de inflamação, e com isso o aumento da longevidade. Alguns trabalhos mostram, por exemplo, que quando você reduz a ingestão de alimentos, você reduziria, por exemplo, a oferta de açúcar ou de carboidratos disponíveis, por exemplo, a uma célula maligna que estivesse ali presente naquele indivíduo. E o câncer, ele é um chupador de calorias. Se o indivíduo come menos, essas células que estariam, porventura, em desenvolvimento, teriam uma menor oferta de energia e o desenvolvimento dessas células seriam retardados. É o que acontece, por exemplo, nesse estudo que eu trouxe aqui. Em camundongos, cheios de calorias, mostraram pior prognóstico para esse tumor aqui, GBM, é um tumor de cabeça, tá? Os ratinhos que tinham esse câncer, induzidos experimentalmente, quando tinham uma oferta calórica maior, esse tumor esses ratos tinham pior prognóstico. Essa imagem aqui é interessante. À esquerda, eu tenho vários vasozinhos, estão vendo? O câncer, ele estimula a produção de vários vasozinhos. Quanto mais vasos, maior ele cresce, mais ele se dissemina. Nos camundongos que faziam restrição calórica à direita, olha as imagens, tem menos vasos. Ou seja, essas células tumorais tinham menos disponibilidade de nutrientes. E o prognóstico era melhor em animais. Então, segundo alguns cientistas, se o consumo de alimentos sem restrição acelera o aparecimento de doenças relacionadas ao envelhecimento, e principalmente a obesidade, que estaria nesse topo do gatilho das outras doenças, então a restrição calórica melhoraria ou aumentaria a longevidade. Restrição calórica significa comer tudo, porém pouco. Aí vocês poderiam me perguntar, Ruth, quanto é que a gente reduz? A maior parte dos trabalhos científicos mostram em torno de 20 a 40% do seu consumo diário. Traduzindo, 20 a 40% do seu consumo diário. Eu botei aqui um exemplo, tá? Eu já estou olhando aqui o tempo, amores,
para a gente parar, ter um tempo para discussão. Imagine que a necessidade de energia para uma mulher adulta entre 20, acima de 19 anos, entre 20 e 50 anos, em torno de 2.000 quilocalorias. A média, tá? Claro que tem aqui para mais e para menos algum desvio. Então, se você fizer restrição calórica de 20%, seria algo em torno de 1.200 a 1.600 quilocalorias de ingestão diária. Isso daria em torno de um café da manhã, como vocês estão vendo aí, 2 torradas, uma colher de sopa de patê, uma saladinha de fruta na hora do lanche, 2 colheres de arroz integral, meia concha de feijão, meio peito de frango grelhado, uma barra de cereal na hora do lanche, um jantarzinho simples com uma panquequinha, 3 colheres de sopa de arroz, uma saladinha, meia xícara de salada de frutas e antes de dormir uma banana pequena, tá? 1.200, se você fizer uma restrição com 40% de total. Um homem tem uma necessidade energética maior. Então, ficaria algo em torno de, se você fizesse a restrição, algo em torno de 1.600 a 2.100 calorias ao dia. A proposta de restrição calórica. Bem, concluindo, o que a gente pode dizer dessas duas práticas alimentares? O jejum intermitente, se e somente se tem algum efeito, se apresentado, se realizado em pessoas saudáveis ou obesos. Porém, em 2018, pesquisadores da Universidade de São Paulo apresentaram no Congresso da Sociedade Europeia de Endocrinologia um trabalho mostrando que o jejum intermitente pode aumentar a chance do surgimento de diabetes do tipo 2, principalmente por conta daquela hiperfagia pós-jejum. Vocês estão vendo como eu vou e volto. Restringir o consumo alimentar a uma refeição ao dia, eu já falei, pode comprometer a qualidade da dieta. Por quê? Quem passa o jejum de 24 horas, normalmente não vai buscar uma água de coco. Vai buscar um milkshake, um pedaço de torta, uma refeição muito mais calórica, até por conta dessa questão da regulação neuroendócrina. Tá? Tanto a restrição calórica quanto o jejum intermitente realmente promovem a perda de peso, isso é fato. A restrição calórica contínua, sem jejum, resulta em uma melhor saúde metabólica. Todos os trabalhos têm mostrado isso, tá? Os efeitos do jejum intermitente, os efeitos benéficos, se existem, não podem ser atribuídos necessariamente ao jejum intermitente, e sim à perda de peso que está associada a ele. Do ponto de vista cardiovascular, alguns trabalhos mostram efeito positivo a nível do coração, a nível cardiológico, sobre a prática do jejum intermitente. Mas eu não sei se vocês lembram, lá no iniciozinho dessa aula, em alguns trabalhos a gente pode ter até o efeito oposto, aumento da pressão arterial, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a essas conclusões. Existem alguns indivíduos que fazem jejum intermitente com atividade física. Tá? Em uma tese de mestrado feita por Moraes, ele mostrou efeito positivo, realmente, do efeito do jejum intermitente com atividade física. Mas, porém, todavia, entretanto, essa estratégia ainda é danosa para o fígado. Ele viu um desempenho em atletas, em natação, se não me engano, em camundongos, mas quando estudou o fígado desses animais, ele observou que houve, do ponto de vista metabólico, um prejuízo para esses animais. Então, ainda falta suporte científico, estudos de boa qualidade metodológica sobre o assunto. O jejum intermitente ele pode ser promissor para emagrecimento e melhora da saúde metabólica para aqueles que conseguem se adaptar ao jejum. Tá? Isso não é uma condição que a gente pode afirmar para todos.
os trabalhos científicos sobre jejum intermitente são inconclusíveis. Isso foi dito pela Associação Brasileira de Alimentação e Nutrição. Se você quiser fazer essa prática, procure um nutricionista para que ele possa te orientar em relação a isso, em relação à ingestão hídrica, em relação aos possíveis desequilíbrios nutricionais que você pode estar sujeito, tá? Mas, de fato, é algo que quebra o pilar da nutrição, que é a variedade e o equilíbrio da oferta de nutrientes. Cuidado, porque a maior parte das informações são obtidas sobre blogs, notícias populares da internet, coaches de internet que não possuem formação acadêmica na área, não têm um currículo científico, não são balizados por instituições acadêmicas. Muitas vezes esses blogs, essas informações na internet, esses profissionais fazem uma interpretação equivocada de um estudo científico, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Toda vez que você quiser uma informação de qualidade, procure uma sociedade relacionada àquele tema. Se eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu não vou procurar um cirurgião plástico que tem uma especialização pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A mesma coisa em relação à alimentação. Eu vou procurar um nutricionista, vou procurar um site relacionado a uma sociedade de diabetes, uma sociedade de emagrecimento como a Abeso, uma sociedade como a de endocrinologia, para saber o que aquela sociedade diz a respeito daquilo. Eu não vou procurar fulaninho de tal que, que publicou alguma coisa num blog qualquer, tá? Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, enfim, são os melhores caminhos para a gente chegar em relação a uma conclusão sobre determinado tema de alimentação e nutrição. Para finalizar agora, de fato, o parecer da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição sobre o jejum intermitente é que a utilização de tal padrão ainda é insuficiente. Sua recomendação por nutricionistas não deve ser feita, embora muito nutricionista, claro, ainda o faça, especialmente porque essas condutas têm sido baseadas em estudos com animais. São muito poucos estudos com humanos, controlados. A maior parte desses estudos em humanos, como eu falei anteriormente, se baseiam em praticantes do islamismo ou indivíduos que fazem quaresma. Então, o número de indivíduos é pequeno, não é controlado, não é randomizado, faltam meta-análises que possam concluir efetivamente os efeitos positivos e os riscos sobre essa prática, tá? Bem, amores, era isso que eu queria colocar para vocês. A gente deixa aberto aqui um tempinho, se ainda há, para que a gente possa discutir, tirar alguma dúvida a respeito disso. Eu agradeço mais uma vez a Maia pela oportunidade de estar aqui falando sobre alimentação e nutrição. O Lafayette perguntou aqui. Sim, Lafayette, a gente pode fazer, por exemplo, restrição calórica e atividade física, sim. Inclusive, Lafayette, os efeitos benéficos da restrição calórica se mantêm com a atividade física. Aí é uma questão da gente fazer adaptações. Então, por exemplo, os horários da sua atividade física, a gente fazer uma prescrição de uma refeição antes ou após, mas é possível fazer restrição calórica com atividade física, sim, tá? A restrição calórica, ela é uma tendência, a gente não tem ainda, mais uma vez, uma conclusão, ainda não é uma prática a ser adotada, mas os trabalhos tendem a mostrar que a restrição calórica, ou seja, comer menos, pode levar, de fato, ao aumento da longevidade. Gente, uma coisa importante, antes que eu esqueça. A restrição calórica, se for adotada como uma prática alimentar no futuro, porque a gente não tem isso ainda balizado pelas instituições, pela academia, pela ciência, pelas universidades, ela deve ser iniciada precocemente. Ou seja, eu tenho 70 anos, resolvi agora aumentar minha expectativa de vida, vou fazer restrição calórica. Não adianta nada. A restrição calórica nos trabalhos científicos, quando iniciada precocemente na juventude,
aumenta a minha longevidade. Agora eu estou com 50 anos, eu quero aumentar minha expectativa de vida. Muito provavelmente ela não vai ter um efeito tão positivo do que se iniciada precocemente. É o que a gente vê nos trabalhos em animais, tá? Eu tenho 60 anos, eu vou fazer restrição calórica para aumentar a longevidade. A gente não tem ainda algo que mostre que isso realmente, de fato, pode melhorar parâmetros bioquímicos, metabólicos, mas a longevidade a gente ainda não tem nada que possa confirmar isso. Alguém perguntou aqui se o jejum de 12 horas, se a pessoa se adaptar bem durante a noite, pode ser contínuo. Pode, tá? Por exemplo, esse jejum que a gente faz habitual, da última refeição, e só se alimentar pela manhã, se a pessoa se adaptar bem e fizer um retorno à alimentação adequado, com a refeição rica em nutrientes, fibras, água, orientada, sem hiperfagia, pode. Se ela olha como é interessante, ó, se adaptar bem. Tem pessoas que não se adaptam. Outra coisa importante, o retorno à alimentação. Alguém perguntou aqui, o jejum de 12 horas, se a pessoa se adaptar bem à noite, né, durante a noite, esse jejum, pode ser contínuo? Pode. Desde que ela faça o retorno à alimentação com a quantidade de nutrientes adequada, com a quantidade de alimentos selecionados, frutas, hortaliças, verduras, proteína, grãos, cereais. A gente tem uma possibilidade de uma manutenção de uma alimentação adequada. Sim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Alguém teria mais alguma pergunta? Por nada, Aurora. A Aurora agradeceu aqui, estou dando um abraço. Então, amores, eu gostaria de agradecer de novo. Estou à disposição, tá certo? A todos, com o telefone da clínica, o e-mail, é só a gente entrar em contato. Obrigada, Ruth. Gostei muito Nada. das suas informações, viu? Muito Tá? preciosas. Muito Obrigada, obrigada, nada. viu? Obrigada, Carla, também aqui. Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, é só pegar meu e-mail com Maia que a gente bate um papo, tá certo? Obrigada, Crispiniano. Pode fechar, Maia? Pode. Tchau, gente. Um Bom dia abraço, a todos. gente. Bom trabalho. Um abraço.